Bora. Boa noite. Vamos entrando. Eu acho que aqui as panelas pararam. Então a gente pode seguir. A gente pode começar, na verdade, né? Vamos entrando. Eu vou dar uns segundinhos. Deixa eu ligar o cronômetro aqui. Para eu não me perder no tempo. Vamos entrando, que hoje a gente vai falar sobre essa situação de quarentena. Oh, não é aqui, pera lá, volta, parar, redefinir, iniciar, bora. Vamos lá, oi Jade, oi K, Beatriz, Bivolt Art, vamos entrando, chame os amigos. Enquanto eu coloco aqui o comentário fixado. É um assunto que tá todo mundo falando, então não é novidade para ninguém. Dicas. Pronto, comentário fixado. Vamos lá. Vou esperar um pouquinho para todo mundo entrar. E a gente conversar um pouquinho sobre essa situação, sobre essa quarentena aí. Né? Algumas pessoas estão desde a segunda-feira. Algumas pessoas vão começar amanhã, né? Algumas escolas. Eu tenho acompanhado as escolas. Oi, Joseph, tudo bem? Eu tenho acompanhado aqui no Instagram as escolas, emitindo seus comunicados, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, como que a gente pode tirar proveito dessa situação, né? Porque tá todo mundo em casa. E estar em casa não é sinônimo de algo ruim. Eu sei que o momento é ruim, que é pra gente se preocupar sim, mas vamos tirar as coisas boas desse momento, né? Oi, Fá, oi, Lu. Opa, começou a chover aqui. Depois eu fecho a janela se precisar. Áudio tá legal, a imagem tá legal. Me contem aí pra eu começar de fato a nossa live. Boa, gostei dos coraçõezinhos aí. E aí, no final dessa live, já adianto, ó o spoiler, hein? Nossa, será que tá vazando o som da chuva? Se estiver atrapalhando, me avisa. Que aí eu fecho a janela. Beleza. E aí, no final dessa live, eu vou explicar um pouco mais sobre como vai funcionar a nossa biblioteca Balé Sem Lesão. Que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Então vamos lá, seguinte, se tá tudo ok, vamos começar. Mandem perguntas. Pode mandar nos comentários, pode mandar aqui na caixinha que tem um quadradinho com ponto de interrogação, tá? E a gente vai conversando, vai discutindo. É o momento da gente conversar realmente. Oi, Jé, oi, Conceição, oi, Maria. Vamos entrando. Então, vamos lá. De fato, temos que nos cuidar, né? Porém, não é um momento de férias. Todo mundo sabe, todo mundo está consciente disso, que não é férias, não é um momento para a gente realmente ficar um pouco mais em casa, sair só se necessário. Então, como que a gente aproveita esse tempo em casa? Eu sei que para algumas pessoas ficar em casa é algo, meu Deus, eu vou ter que ficar em casa, é algo, tipo, eu não consigo, eu sou uma pessoa que precisa sair, que precisa ver gente, eu sou uma pessoa muito ativa, mas vamos então aproveitar este momento para fazer coisas produtivas, não é verdade? Então, eu separei algumas coisinhas aqui que eu acho que seriam boas estratégias. Oi, Keila. Oi, Paloma. Tudo bem? Maria José. A primeira delas, eu vi muitas dicas como essa rolando no feed.
Mas aqui a gente pode até detalhar um pouco melhor cada uma delas. E vocês vão me dando dicas também. Porque, por exemplo, vamos separar esse momento, por exemplo, para ler um livro, para assistir um filme. E como a gente está falando de balé, como o nosso assunto, a nossa realidade é balé, por que não, né? Pegar aquele filme que você sempre quis assistir, aquele livro que você sempre quis ler, nunca teve tempo, porque tempo também é uma questão de prioridades. Né? A gente fala, não tenho tempo de fazer tal coisa. Não, é porque aquilo não está na sua prioridade naquele momento, não é verdade? E tá tudo bem, não significa que isso esteja errado, né? Significa que você tem uma outra coisa mais importante naquele momento, porém agora temos tempo, né, para poder fazer esse tipo de coisa. Então, não sei se vocês que estão aí na live comigo conhecem algum livro específico, alguma série específica, algum filme específico sobre balé. Eu lembro que tinha uma série, eu acho que tem no Netflix, que é alguma coisa de Dance Academy, alguma coisa assim. Cheguei a ver também uma época na TV que era, eu não lembro o nome, me ajudem, mas era alguma coisa assim das mães dos bailarinos daquela academia. Tinha uma série falando das mães, a realidade das mães, porque assim, a Dance Academy, né? Esse que fala das mães também, isso que eu não me recordo. São séries bacanas, porque realmente retratam, eu não assisti tudo, não maratonei essa série, mas assim, retrata justamente a realidade, né, do bailarino. E é interessante quando mostra a realidade da mãe, do pai que leva até o balé, que fica esperando, que... Eu não sei se minha mãe tá assistindo aí, se ela tá acompanhando, mas assim, é uma realidade à parte, né? As mães conversam e vê como é que tá o andamento da aula, e uma conversa com a outra, porque sua filha tá com dificuldade de tal coisa, nossa, a minha também tá, e aí tem os comentários à parte da aula que às vezes a gente nem fica sabendo, né? Eu fiquei sabendo de várias coisas depois de anos, assim, comentando, tipo, lembra de tal pessoa assim, lembro que a mãe era tal coisa e o pai, sabe? Eu falo, nossa, não sei disso. Porque eu conversava muito com ela. Então, enfim, tem um mundo paralelo entre os pais e as mães e os avós que levam as crianças, as meninas, até as aulas de balé. Deve ter, Lu. Deve ter. Um oi para todo mundo que está chegando. Cris, Marina, Cris, Lu, Tamara, ou Tamara, não sei. Se Tamara. Acredito que deve ter alguns episódios. Mas, mesmo assim... É o que eu comentei em alguma das lives. A gente tem acesso a muitas coisas graças à internet. Então, se você colocar qualquer coisa no Google hoje, se eu colocar balé no Google, eu vou encontrar muita coisa. Assim como livros. Às vezes a gente não consegue o livro físico. Livro de balé eu acho um pouco escasso. Eu até esqueci de pegar. Eu tenho 2 livros aqui bem interessantes sobre balé. Mas você consegue, às vezes, até algumas versões gratuitas pela internet. E por que eu estou falando isso? Das séries é uma forma mais da gente descontrair e tudo mais, mas o livro é interessante porque tem vários livros que trazem a história do balé, tem alguns livros que trazem nomenclaturas. Eu sei que tem lá no perfil do Mundo Bailarinístico, lá da Adriele. Opa, peraí, deixa eu colocar o carregador aqui. Tem um dicionário de balé, dicionário do mundo, eu não vou lembrar exatamente o termo, mas é um livro que retrata justamente sobre isso, e é importante. A gente faz a prática, a gente está na aula todos os dias, ou pelo menos 2, 3 vezes por semana, mas é importante, né, entender o porquê que eu estou fazendo aquilo, né, a história, como que surgiu o balé, né, por que tem a questão da disciplina, como que foram criados, como que eram as vestimentas, como que era o tratamento, para a gente entender como que essa arte vem seguindo até hoje. Então é importante conhecer a história. Além disso, que eu tenho certeza absoluta que tem no YouTube e tem coisas completas, são os balés de repertório, né? Tem os mais famosos, que todo mundo conhece, como Quebra-Nozes e Lago dos Cisnes, mas é um momento também de você pesquisar aqueles repertórios que
sabe? Fala, nossa, tal pessoa comentou de tal repertório, mas eu não conheço, ou eu conheço um trecho, eu conheço uma variação. É interessante, pega a história. Por exemplo, eu falo por mim. Uma vez, eu cheguei a ver um repertório, eu cheguei a ver algumas variações do Corsário, isso há alguns anos atrás. Eu falei, nossa, que figurino diferente, né? Exatamente, o Corsário. Que figurino diferente, expressões diferentes. Eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada sobre isso. Aí eu fui na internet, olha só, isso há anos atrás. Eu fui lá no Google, pesquisei história do balé de repertório ou Corsário. Fui lá, li a história, falei, que interessante. E aí eu entendi o motivo daquelas roupas, né? E aí depois de um tempo eu consegui uma cópia, na época em DVD, mas hoje tem no YouTube, você encontra a cópia completa. E dá até para você escolher a versão. Se você tiver com tempo, se você gostar de algum balé específico, tente ver várias versões daquele balé, porque existe sim, tem a versão, por exemplo, do Royal, e tem a versão do American, e você vai falar, nossa, aquela variação que eu gosto tanto, a bailarina principal faz um giro por développé, e nesse outro ela faz um giro en dedans por enveloppé, não sei. Para entender as diferenças, porque existem. E isso também acontece muito quando a gente vai para festival. Por exemplo, você está acostumado com uma versão, por exemplo, essa versão do Corsário do American, eu gosto muito do American. E aí eu tô acostumada com ela, né? O figurino dela, porque o figurino também muda. E aí quando eu vi em algum momento, em algum festival, uma versão diferente, eu falei, nossa, eu não conhecia a mesma música, um figurino levemente diferente. E eu falei, nossa, nunca tinha visto essa versão. E fui lá, pesquisei e achei que era de outra companhia. Enfim, é interessante você ver essas diferenças também. Então aproveite esse momento também para se informar, né? Para adquirir mais conhecimento sobre essa arte. Porque a gente pode achar que é uma coisa simples, eu falar, faço minha aulinha de balé, uma hora, não. É um mundo inteiro que se envolve, assim, é balé de repertório, tem os balés de repertório, tem a parte da nomenclatura, que em alguma live a gente conversou sobre isso. A importância de você saber a nomenclatura. Não precisa saber no sentido, assim, ao meu ver, ok? Você não precisa saber exatamente a tradução. Então, chené, o que significa chené? Encadeado. Mas tá. Mas eu preciso saber que movimento que significa o chené. Entende? E aí precisa entender também que algumas escolas têm nomenclaturas diferentes, né? Às vezes para uma escola, por exemplo, o sobressaut, né? Sobressaut ou changeman, agora eu não lembro. Tem uma escola que chama este movimento de royal. Tipo, royal, tipo, nada a ver. Eu não sei se o sobressaut é o changeman, mas chama em outra escola de royal. E aí, vamos supor que algum dia, você está acostumado com uma escola, né, fazendo aula, vamos supor que algum dia você vai para um curso de férias. O porquê que é importante você saber a nomenclatura? Você vai para um curso de férias, você vai para algum festival, vai fazer aula com um outro professor. E aí, vamos supor que seja um professor mais de falar os passos do que tanto de mostrar, de fazer. Ele vai falar, olha, você vai fazer 2 changements, depois você vai fazer um quatre, um glissade e um sobressaut, tudo bem? Vamos lá, música. E aí você vai falar, meu Deus, o que ele falou? E vai tentar copiar da menina que está na frente, e você não vai entender nada, entende? Diferente de, ele falou, 2 changements, já esqueci a sequência que eu montei. 2 changements, um quatre, um glissade e um sobressaut. Tá. Você já, ao mesmo tempo que ele foi falando, você já criou essa sequência na sua cabeça. Entende a diferença? E você não fica tão perdido. Pode ser que um passo ou outro, normal, você não conheça. Mas é diferente de não conhecer nada, de não saber da sequência completa. Entende? Não sei se alguém já passou por essa situação, mas pode acontecer. Certo? Perguntinhas, mandem perguntinhas. E vamos continuar. Deixa eu beber minha aguinha. Então, é importante. Se a gente for pegar um dicionário, e tem no Google também, viu? Tem no Google também.
Coloca assim, dicionário de balé, apostila de balé, qualquer coisa parecida com isso você encontra muitas e muitas e muitas coisas. Eu não vou colocar, que senão eu vou perder aqui o foco do negocinho que segura o celular. Mas você encontra muita coisa mesmo. Tem alguns, você tem até a forma que você fala. Então você tem o termo escrito da maneira correta, você tem como fala e o significado, como que é executado o movimento. Existe na internet também. Então, basta pesquisar, basta escrever e apertar um enter que tem tudo na sua mão. Imagina, eu tenho uma professora que fala, não de balé, mas que fala assim, imagina como era estudar, uma professora de inglês, só para vocês entenderem o contexto. Imagina como era estudar inglês há pelo menos 20, 30 anos atrás. Que não tinha internet, que você tinha que ir até a biblioteca, ler os livros, você tinha até que ir a um estúdio para colocar o fone e ouvir como a palavra era pronunciada. E ela fala, hoje a gente tem tudo na mão, se eu apertar uma tecla aqui no celular, eu sei qual é a palavra, como pronuncia, o que significa e tudo mais. E ainda a aplicação de uma frase, por exemplo, entende? Então a gente tem informação muito rápida na nossa mão, vamos usar isso a nosso favor, certo? Então realmente, aproveite esse momento para ver séries, para ler livros, tudo que você ache que possa contribuir nesse sentido de conhecimento sobre o balé, certo? Depois me mandem dicas sobre livros, séries, eu adoro receber dicas sobre isso. E tem muita coisa na internet, se você quiser adquirir o livro físico também, tem um site que chama Estante Virtual. É um site que é como se fosse um sebo. Para quem não sabe o que é sebo, é onde vende livros antigos. Antigos que às vezes as pessoas não querem mais, querem se desfazer e acabam vendendo para o sebo. E lá você pode encontrar muita coisa interessante. Seja de balé ou seja até de outras coisas. Livros de histórias, contos, enfim. Então, fica a dica. E tem livros assim, por um preço bom. Preço bem acessível. A última vez que eu comprei livro de balé, eu lembro que eu paguei em torno de 25 a 30 reais num livro bem interessante. Se eu não me engano, era o manual do balé, era alguma coisa assim. E explicava justamente passo por passo. Então, explicava como era o plié. Isso é bem do básico, né? O que era o plié, como era executado o plié, para que ele servia, coisas nesse sentido. Então, acho que tem tudo muito a agregar, certo? Oi para quem tá chegando, Pati, Esther, Bia, Mariana, oi, Ana, Iris, Sá, Lelê. Vamos entrando. Se tiverem perguntas, me mandem coraçõezinhos. Se tiver fazendo sentido para você, manda o coração. Certo? Então, coloquei aqui, ler livros, séries, estudar sobre nomenclatura. Ótimo. Mas o que a gente pode fazer fisicamente, que é importante também, né? Todo mundo sabe que quando a gente começa a fazer balé, quando a gente começa a movimentar o corpo, no geral, seja no balé, na academia, no pilates, o corpo ele vai aprendendo a se movimentar, né? Ele vai aprendendo a sair da zona de conforto. Infelizmente, quando a gente para de se movimentar, seja qualquer atividade física, qualquer esporte, o corpo ele é meio preguiçoso, eu diria. Então ele vai, relaxando, voltando ao estado anterior. Eu não digo sedentarismo, mas, ele vai ficando mais preguiçoso. Eu acho que essa é a palavra mais correta. Ele vai ficando mais preguiçoso. E aí, eu não sei se alguém aqui... Peraí que tá dando... Tá travando para vocês? Acho que voltou. Não sei se alguém aqui... Até perdi a linha de raciocínio, mas não sei se alguém aqui já passou sobre isso, sobre ter que parar por algum motivo. Parar assim que eu digo, nem que seja uma semana, 15 dias. E aí quando retornou, percebeu que foi mais difícil. Se estiver travando, me avisa, tá? Porque o retorno é mais difícil. O corpo ele fica preguiçoso. E aí a gente tem que ter um esforço a mais para voltar. Não sei se alguém já passou sobre essa situação e quer falar aí nos comentários. Mas tá travando um pouco, Se estiver travando... Pera lá.
Deixa eu ver se vão melhorar aqui, ó. Vamos ver se vai melhorar. Tá de boa? Então segue o jogo. Então a gente fica mais preguiçoso e toma um esforço maior para voltar. O que eu quero dizer com isso? Se você tá... Vamos colocar aqui... Beleza, a gente está em março. Vamos supor que as suas aulas de balé começaram em janeiro. Significa que você teve o ganho de janeiro, o ganho em sentido de desenvolvimento mesmo. Você teve o ganho de janeiro, você teve o ganho de fevereiro e teve aí pelo menos uns 15 dias de março. São 2 meses e meio, 2 meses e 15 dias. Se a gente parar uma semana, se a gente parar 15 dias, se a gente parar um mês, quanto mais tempo é pior, né? Óbvio. Aquele esforço que você teve de 2 meses e 15 dias, é inevitável, você vai regredir um pouquinho. Aí também varia de cada pessoa. Tem pessoas que vão regredir um pouquinho, tem pessoas que vão regredir um pouquinho a mais do que aquele pouquinho, pessoas que vão regredir bastante, né? Então, tudo que a gente puder fazer para deixar o corpo em movimento é interessante. Até porque, eu não sei vocês, não sei como está a situação aí. Aqui em São Paulo, a média de suspensão de aulas está em torno de 15 dias. Então, até o final do mês. Mas, assim, é uma coisa que ninguém sabe, vamos ser sinceros. Pode ser que isso se estenda, pode ser que não. Então, vamos aproveitar realmente esses 15 dias para alongar, para fortalecer, para treinar algum passo específico que você tenha dificuldade. E aí volto para a questão do YouTube. Quer saber um passo específico, tem dificuldade? Quer ver outras pessoas executando esse mesmo passo? Coloca no YouTube. Fouetté, um exemplo. Fouetté. Observa, vê aí umas 4, 5 bailarinas fazendo fouetté, ou em aula, ou apresentações. Tente ver o que ela faz de diferente, o que vai te chamar a atenção naquele vídeo. E aí vai para outro vídeo. Veja, observe o que te chama a atenção agora nessa outra bailarina. E aí tente buscar o que é de bom no vídeo e tente colocar no seu corpo. Ah, olha, eu tô vendo que o braço dela, ela fecha com força, ela fecha com rapidez no fouetté. E talvez o meu braço seja um pouco molengo. Vou colocar isso em prática. Ou se não, a perna. Poxa, o que eu percebi nesse vídeo aqui é que a perna dela, ela estende com muita força. E talvez a minha perna não está estendendo com tanta força assim. Entende? É como se fosse uma autoavaliação com base em qualquer vídeo. Tente buscar vídeos legais. Vídeos que dê para você realmente avaliar. Então, recomendo até vídeos de balé de repertório. Algum balé que você goste, que tenha o passo que você está procurando, né? E já vou às perguntas já estou vendo que tem umas perguntinhas aqui. Porém, a gente precisa ter um mínimo de segurança. Então, primeiro ponto, independente se você vai fazer alongamento, independente se você vai fazer um exercício de fortalecimento, independente se você vai fazer uma aula de balé, eu estou vendo que muitos perfis estão transmitindo aula de balé ao vivo de forma gratuita e eu acho isso sensacional. Porém, lembra que é importante o aquecimento. É uma coisa que eu sempre vou falar aqui. Eu vou ficar careca de tanto falar para vocês. E não sei quem acompanhou nas lives da semana passada, que eu recebi algumas convidadas e todas que tiveram lesão, todas, eu repito mais uma vez, todas que tiveram lesão foi por conta de mau aquecimento, não fizeram o aquecimento adequado ou não chegaram a fazer o aquecimento e todas as pessoas reconheceram isso. Então vamos pegar isso como exemplo para não errar da mesma forma, certo? Então, independente da atividade que você for fazer, nem que seja treinar o fouetté, como por exemplo, né? Pô, Ju, mas eu só vou treinar o fouetté, precisa aquecer? Precisa aquecer para não se machucar. A gente se machuca nas coisas mais simples, pode acreditar. Porque quando a gente está fazendo um movimento ou alguma posição muito complexa, a gente está prestando atenção no nosso corpo. Presta atenção nisso. A gente está prestando atenção quando tem um movimento complexo. Quando tem um movimento fácil, um movimento que já está automatizado, ele acaba entrando realmente no piloto automático e você acaba fazendo sem prestar atenção e aí
adivinha só o que acontece? Sim, isso mesmo, lesão, certo? Vamos às perguntas aqui antes de eu continuar. A Lu perguntou, Ju, e vai fazer alongamento, né? Lu, eu diria que o alongamento e o fortalecimento são primordiais. Os dois juntos. O alongamento e o fortalecimento. Pode fazer no mesmo dia? Até pode. Mas, se for fazer alongamento, faça no outro dia um fortalecimento. É importante, tá? E isso não significa que se eu fizer fortalecimento, eu vou perder o alongamento? Não. Fazer fortalecimento, você não perde alongamento. O que perde alongamento, sabe o que é? Você não praticar o alongamento. Tá? Então, por que eu tô falando isso? Ainda rola esse mito. Em alguma das lives a gente falou sobre isso também. Acho que foi na sexta-feira com a Juliana, do Titi da Ju. Porque tem esse mito, eu vou fazer musculação. Isso acontece muito com a musculação, mas eu digo no fortalecimento em geral. Se eu fizer musculação, meu alongamento vai piorar. Não caiam nesse mito. O que vai piorar o seu alongamento é você ficar sem alongar, tá? Então, imagine 15 dias sem alongar, 20 dias sem alongar. O seu alongamento volta tudo, a gente perde. Infelizmente, não tem um botãozinho pra gente falar, corpo, pause. Eu vou parar aqui uma semaninha, 15 dias, e quando eu voltar, eu vou apertar o botãozinho e a gente vai voltar tudo como era antes. Não dá, tá? Cris, pode alongar todos os dias ou isso pode causar algum estresse na musculatura? Pode alongar todos os dias, sim. Da mesma forma que você pode fazer o fortalecimento todos os dias também. Porém, contudo, todavia, no entanto, não pode ser um alongamento extremamente pesado, assim como o fortalecimento. Tá? Justamente para não causar o estresse na sua musculatura. O estresse que a gente vai dizer é a fadiga muscular. Porque imagina, vamos supor que eu esteja num fortalecimento hoje, eu peguei muito pesado porque eu sou uma pessoa muito dedicada e eu quero aproveitar ao máximo esses 15 dias de quarentena. E aí fui lá, peguei super pesado. No dia seguinte, meu músculo ainda vai estar recuperando. Entende? Aí eu vou lá e eu sou muito dedicada, eu vou fazer fortalecimento porque eu preciso. E aí seu músculo tá, não recuperou totalmente. Aí ele foi lá e você bateu no músculo de novo. Pode ser que no dia seguinte você não sinta diferença nem no outro, mas em algum momento você não vai conseguir render mais. Porque o seu músculo só levou porrada. Mesma coisa no alongamento. Então, tome cuidado exatamente com... Deixa eu ver se está travando aqui. Não. Tome cuidado com a intensidade desse alongamento, com a intensidade do fortalecimento. Agora você vai me perguntar, e qual é a intensidade? Vamos fazer uma escala? Não sei quem viu meus stories sobre dor, mas a escala seria muito parecida, de 0 a 10. De 0 a 10, 0 é nada de esforço, e 10 é o maior esforço da minha vida. Fica ali na metade. Eu acho que é um nível interessante, que é uma casa interessante. Você vai fortalecer, você vai alongar, porém não vai chegar nos 10. Até porque você precisa de um acompanhamento, precisa, tomem cuidado também com isso. De não pegar fortalecimento da amiga e fazer exatamente como ela faz, com o mesmo peso, na mesma intensidade. Talvez o seu corpo não esteja preparado para isso, certo? Tomem cuidado com isso. Se faz sentido, manda o coração, enquanto eu bebo minha água. Mariana, eu sou de Portugal, estou lesionada. Tem alguma dica de alongamento para me dar? Tenho, mas antes disso... precisa saber se a sua lesão tá ok. Porque assim, que tipo de lesão, o que aconteceu, se você já passou na fisioterapia, se você já fez o tratamento. Precisa entender se você pode movimentar aquela região. Vamos supor, uma lesão de joelho. Doutor, médico, fisioterapeuta, posso movimentar a região? Pode, você está de alta, você pode retornar os movimentos. Ótimo. Não consigo dar as dicas agora por conta de fundo e tudo mais. Mas estou programando para vocês
para daqui a alguns dias uma série de alongamentos, principalmente com faixa elástica. Então aproveite. Aqui, dica, o básico funciona. Então os alongamentos básicos, borboletinha, sapinho, puxar uma perna, né, deitada de barriga para cima. Eu vou falar aqui, fica mais fácil. Deitada de barriga para cima, puxa a perna, puxa outra perna, abraça os dois joelhos. Que mais? Alongamento para os pés, né? Os pés esticados, os pés em flex, para trabalhar justamente essa parte da musculatura da sola do pé. Então, abuse e o básico funciona, tá? Todos os alongamentos que você faz ou fazia em aula, eles funcionam, tá? Cris, o sonho do Fouetê. Eu falo Fouetê porque eu acho que é geral, assim. Porque justamente o Fouetê é um exercício muito complexo, né? Exige uma coordenação gigantesca. Então, por isso que ele se torna tão difícil. Ju, o ideal é usar aquelas faixas elásticas, o TheraBand? Sim. Se não tiver, não tem problema. Se não tiver um TheraBand, usa uma toalha. Passa a toalha, quer ver? Acho que eu consigo mostrar aqui, por exemplo. Peguei uma toalha, passei aqui, ó, no meio do meu pé e puxa. Nossa, que coisa horrível, né, gente? Não tirem print disso. Mas uma toalha acaba servindo também, tá? Dá pra improvisar com o que a gente tem em casa. Mas se você tiver uma faixa elástica, dá pra fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que vocês não têm noção. Inclusive tem um vídeo lá no feed que eu mostrei 3 exercícios com faixa elástica para melhorar o anterior. Depois puxa lá que você vai encontrar, tá? Mas e quem não sabe onde tem, qualquer loja esportiva você encontra essas faixas elásticas, tá? E aí tem níveis: fácil, médio e forte, ou alguma coisa assim, ou extra forte, dependendo da marca. O fácil eu acho muito levinho, muito fraquinho, então sempre pega, é a minha dica, tá? Sempre pega da média para cima. Tá bom? Lu, principalmente para fortalecer os tornozelos. Sim. Vamos pensar sempre no corpo todo. Claro que a gente tem algumas dificuldades. Cada uma vai ter a sua dificuldade. Então, umas pessoas têm mais dificuldade no tornozelo, outras pessoas têm dificuldade nas coxas. Mas vamos pensar sempre no corpo como um todo. Então, vou trabalhar perna, vou trabalhar tornozelo, mas eu também preciso de força nos braços, né? Como que eu vou fazer para sustentar uma 5ª posição numa pirueta? Eu preciso de força para essa sustentação. Então, não deixem de lado os braços. E já vou falar que a gente vai trabalhar braço na biblioteca. Vou ensinar vocês a fazer uma flexão de braço muito, muito legal. Mariana, sim, minha irmã é fisioterapeuta e diz para alongar. Show de bola. Nossa, se tem fisioterapeuta na família, melhor ainda. Abuse do básico. Pernas afastadas, aquele alongamento que a gente vai com o corpo à frente, alongamento lateral, com as pernas afastadas. Tudo que você já fez em aula, capricha, dá pra fazer e dá pra manter o alongamento com coisas em casa. Sabe um alongamento que eu gosto muito, mas isso tem que fazer muito bem aquecida? Aquele que, não sei se alguém já fez aqui, se fez, manda, eu já fiz, ou manda um joinha. Aquele que eu até olhei pra parede agora. Aquele que a gente coloca o bumbum colado na parede, afasta as pernas na parede e deixa a gravidade fazer o seu papel. Alguém já fez isso? É um ótimo alongamento para a parte interna de coxa, para as virilhas, né? Mas não sei bem o que fazer. Eu tô devendo esse vídeo de alongamento para vocês. Sim. E aí, Mari, essa questão. Lembra que o retorno também é aos poucos, tá? O retorno é aos poucos. Então, alongue, vai fortalecendo aos poucos. Não sei que tipo de lesão que é, mas vai ativando aquela região que você lesionou, justamente para ter preparo para você chegar na aula bem e não se lesionar de novo. Que eu acho que isso é o primordial para quem já tem uma lesão. Não ter o que a gente chama de relesão, né? Não acontecer de novo, ou... Por que eu tô falando isso? Um exemplo, quando a gente tem uma lesão de joelho, tô colocando aqui porque ela é bem comum. Quando a gente tem uma lesão de joelho direito, por exemplo, machuquei meu joelho direito. Quando a gente vai voltar pro balé, não só pro balé, mas para qualquer atividade esportiva,
a tendência, e é inconsciente, por mais que a gente pense, acaba sendo uma estratégia do nosso próprio corpo sobrecarregar o lado esquerdo, nesse caso. Então, eu machuquei o direito, então o que o corpo fala? Vamos poupar o lado direito, ele está lesionado, ou ele foi lesionado em algum motivo, em algum momento, então joga pro esquerdo tá bom, o esquerdo tá legal, vai esquerdo, vamos esquerdo, e o que acontece? Por sobrecarga, o joelho esquerdo ou o lado esquerdo, ele sofre uma lesão. E aí você fica com lesão dos dois lados, uma lesão bilateral. Acontece muito. Então tome cuidado para fortalecer os dois lados por igual, independente do que seja, e não sobrecarregar o lado que está saudável, o lado que não sofreu lesão. Certo? Vamos às perguntas. Já vou falar da biblioteca, gente. Prof. Bia, isso, Bia. Às vezes eu me confundo com o nome do perfil. E para quem começou na ponta e não queria parar, quer dizer, recomeçar a ponta. Como assim? Não entendi a sua situação. Para quem começou na ponta e não queria parar. No sentido de parar por conta da quarentena, você diz? Tipo, parar, a gente tá fazendo aula de ponta e não quer parar. Sobre a ponta em casa. Tem uma ressalva muito importante. É um tipo de coisa que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Precisa alongar? Precisa fortalecer? Sim. É legal fazer aula de balé em casa? Sim. Porém, todavia, no entanto, a gente tem que tomar cuidado, fazer exercício em casa, entendi. A gente tem que tomar cuidado com a nossa própria segurança. Por quê? O piso, ele faz muita diferença, entendi. O piso faz diferença, tá? Eu não sei que piso que tem na sua escola. Geralmente é um piso de madeira. Às vezes é um piso até de madeira com linóleo. Então, isso é o piso adequado para dança. Quando a gente fala em casa, aqui na minha casa, por exemplo, é um piso laminado de madeira. Então, por exemplo, no meu caso, se eu fosse usar para fazer aula de balé, eu teria que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, porque escorrega. Mas isso aqui escorrega, que você não tem noção. Se eu tiver descalça, por exemplo, ele não vai escorregar. Mas se eu tiver de sapatilha de meia ponta, uma vez eu fui gravar umas coisas aqui, eu quase me matei em casa. Porque escorrega muito. Então tome cuidado. Assim como o piso frio, aquele piso, sabe, que a gente está acostumado, piso de banheiro, também não é legal. Por quê? Ele pode até não escorregar. Mas, sabe o rejunte, onde é a junção de um piso com o outro? Se você colocar a sua ponta ali, tá fazendo algum exercício, está concentrado em alguma outra coisa, colocou a ponta no meio daquele rejunte, você vai sentir a instabilidade do seu pé. Pode te machucar. Então é uma coisa que eu tenho uma certa ressalva por recomendar. Preze pela sua segurança. Então é um piso que escorrega, ou é um piso que é muito instável, não faça ponta, tá? Faça descalça, faça meia ponta, trabalhe outras coisas, trabalhe a ponta de uma outra forma. E aí volta aquela questão da faixa elástica. Tem uma faixa elástica, em vez de usar a ponta, fortalece os pés, fortalece o tornozelo com uma outra opção, com um outro equipamento que não seja ponta. Entende? Agora, se você tem na sua casa uma estrutura, se tem um piso de madeira legal que não escorrega, senta a mão, senta a bota, tá? Tomem cuidado com a segurança. Isso não só para trabalhos de ponta, mas o alongamento. Vamos supor que seja um piso que escorrega. Eu tô lá numa posição de alongamento. Escorregou meu pé, posso me machucar. Entende? E é uma coisa que às vezes a gente não presta muita atenção. Assim como móveis. Tá? Tente buscar um lugar, às vezes a casa é pequena, às vezes mora em apartamento, mas tente buscar um lugar que você consiga se movimentar na medida do possível. Ju, mas minha casa é muito pequena, não tenho. Então faça coisas deitado, que você não movimente tanto as pernas, ou afasta um pouquinho para conseguir pelo menos movimentar a perna. Depois se vira no próprio espaço e movimenta só o braço. Porque é assim, mais uma vez, são nas coisas bobas, são nas coisas simples que a gente se machuca. Tá bom? Mas se você tem espaço suficiente, mais uma vez, manda ver, tá? Então, vamos adaptar com o que a gente tem em casa. Com estrutura, com espaço e tudo mais. A Mari colocou aqui.
O meu caso, joelho direito, tenho líquido a mais e uma pequena inflamação. Tá. Provavelmente deve ser uma inflamação de plica aí, né? Tá. E aí, tomar cuidado justamente com a sobrecarga. Então, alongamento é legal, é interessante nesse caso, e fortalecimento. Sempre respeitando o limite de dor, tá? Não sei se o seu irmão já falou sobre isso, mas faça o exercício, mas observador. Se tem dor muito alta, não faça, ou faça um movimento menor, tá? Tome cuidado com isso. Imagina, tô aqui para ajudar vocês. Certo? Para quem tá entrando, Débora, tudo bem? Tami, mandem perguntas. E aí, então, mais uma vez, resumindo tudo isso que a gente falou, faça exercício sim, porém sempre pensando na segurança e aqueça. Eu acho que eu vou fazer uma outra tatuagem em algum lugar do meu corpo, eu vou falar aquecimento sempre. Para quem baixou o manual que tá no link da minha bio, viu que eu falo bastante sobre isso. Aquecimento, se vocês tivessem a noção da importância dele, voltou o carregador. Vem a mensagem do carregador. Então, se vocês tivessem noção... Opa! Na testa. Vou fazer aqui, ó. Aquecimento sempre. Se vocês tivessem noção da quantidade de lesões que a gente conseguiria evitar somente... Presta atenção no que eu tô falando. Na quantidade de lesões que a gente conseguiria evitar somente com aquecimento... Vocês iam falar, caramba, né, Cláudia? Parece que faz sentido o que essa menina tá falando. Tá? Porque aquecimento, posso até falar um pouco sobre isso depois no IGTV, no feed, porque aquecimento não é só do corpo. Aquecimento é da cabeça. Quando você chega na aula, pode perceber, quando você chega na aula você tá meio distraído. Na maioria dos casos, você tá meio distraído, opa, cheguei... Aí passa aqueles minutinhos do começo da aula, você começa a se concentrar de verdade. Você fala, opa, tô na aula. Percebe? Então o aquecimento também é pro corpo, é para aumentar a frequência cardíaca, é para bombear mais sangue, mas é também pra cabeça. Tá? Sabe uma coisa importante? Olha só, tá aqui na minha cola. Que a gente pode e deve fazer na quarentena. Uma vez eu comentei aqui. Lude, depois me chama no direct. Eu fiz o cadastro, mas não estou recebendo. Lude, me chama no direct, que a gente vê isso aí. Vê se não está na sua caixa de spam, no seu lixo eletrônico. Pode acontecer, tá bom? Mas depois me chama que eu te ajudo a resolver. Sabe uma coisa que a gente pode e deve fazer nesse momento também, que às vezes a gente deixa de lado, é o descanso em si. O descanso é pausar. Eu sei, a gente ainda tá meio no começo do ano, as coisas ainda estão meio que engatinhando. Fazer live de 2 horas, também queria. Quando eu for pro YouTube, fazer live no YouTube também, aí a gente pode fazer live de quantas horas vocês quiserem. Mas me aguardem. A gente ignora o descanso. E o descanso não é só dormir. Tipo, deitei na cama, dormi 8 horas e descansei. Não. É o descanso pra cabeça também. Começo do ano, isso às vezes não tá tão forte, né? Pra quem tá estudando, pra quem tá na faculdade ou pra quem trabalha, essa pressão que vem de fora, a gente acaba absorvendo isso. Eu não sei se vocês acreditam ou não, mas tem vários estudos que dizem sobre a somatização dos problemas. Então, por exemplo, quando eu tenho um problema no meu trabalho, seja ele qual for, eu somatizo isso de alguma forma. E o que é somatizar? Aparece alguma coisa física no meu corpo. Ou é dor de cabeça, ou é dor em algum lugar mesmo. Coisas nesse sentido. Então, o descanso ele serve para isso, né? Descanso. Cuidem do descanso de vocês. Tá? É sono, mas também é o descanso, mais uma vez, da cabeça. Certo? Outra
coisa importante pra gente fazer nessa quarentena. Gente, eu parei o cronômetro aqui. Sem querer, querendo. Que absurdo. São 9h20. Gente, temos só mais 10 minutos de live. Nossa, passou muito rápido. Último. Antes de eu falar da biblioteca. Gente, passou muito rápido. Eu tô aqui olhando o relógio. 30 minutos. Nossa, só 30 minutos? Ainda dá pra falar bastante coisa. 30 minutos? Não. Já passaram quase 50. Outra coisa importante pra gente cuidar nesse momento, oi, Rê, da nossa alimentação. Sim. Estamos com mais tempo em casa. Eu sei que é exatamente, Ana, o descanso mental. Descanso mental é tudo. É. Começo do ano ainda isso não fica tão claro. Mas lembrem disso quando a gente for para o segundo semestre. Porque aí, voltando nesse assunto, a gente entra em ensaios de espetáculo de final de ano. A gente entra em ensaios para exame. Quem passa por exame na escola de balé fica no ensaios da barra do exame. E aí tem festival, e aí tem a sua escola que você precisa passar de ano, e aí quem tá na época do vestibular tem o vestibular, e aí, entende? Então a gente precisa de descanso também. Bia, seria muito legal você fazer um vídeo de exercício para casa, se você já não fez. Fiz, Bia, na biblioteca. Na biblioteca vai ter exercícios. Ju, você podia demonstrar para nós fazer exercício pra gente. Lu, na biblioteca tem, vai ter. E sim, Bia, alimentação. A alimentação. Porque, que adianta? Olha só, vamos falar da biblioteca. Calma, temos tempo. Vou ser muito sucinta na alimentação. Ó, o que adianta a gente alongar? O que sim, a live vai ficar salva 24 horas e depois eu vou subir para o YouTube. Então, fica tranquila. O que adianta a gente alongar? Do que adianta a gente fortalecer? Cuidar do descanso, se eu não me alimento bem? Não adianta nada. Não adianta nada, tá? Então, cuidem nesse sentido. Eu sei que talvez a realidade de muitas pessoas aqui não seja cuidar da própria alimentação no sentido de ir no mercado e preparar e tudo mais, mas dentro do que você tem, dentro das opções que te deram, tente fazer boas escolhas. E aí, o que eu falo de boas escolhas é comer legumes, comer frutas, verduras, comer muita salada, comer arroz, feijão, as proteínas dentro da carne. Para quem não come carne, buscar outras fontes de proteína. Então, é importante para você se tornar forte o suficiente, para você realmente não ter lesões no futuro, porque lesões existem por má alimentação também, se alimente bem. E ó, água. É uma coisa que eu, Juliana, me forço muito porque eu tenho muita dificuldade. Então, vocês podem ver que eu sempre estou com um copinho perto para me forçar a beber água. Ah, mas qual é o mínimo? Na média, 2 litros. Quantos litros você bebeu hoje? Responda para si mesmo, tá? Bora falar da biblioteca. Ó, pra quem tá pedindo exercício, Ju, me ajuda, quero exercício. Seguinte, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Nós estamos fazendo a biblioteca Balé Sem Lesão. Mas o que é a biblioteca? São uma série de exercícios. Teremos no total de 14 a 16 exercícios, eu não lembro agora de cabeça, mas serão de 14 a 16 exercícios de fortalecimento, que assim, são exercícios primordiais, são exercícios essenciais, que toda pessoa deveria fazer. E aí, nesse caso, estamos falando de bailarinos, todo bailarino deveria fazer. Sim, Lu, beber mais água, pelo menos 2 litros, 2 litros é a média. Sim, porque quando a gente fala de fortalecimento, mais uma vez a gente está falando de fortalecimento do corpo todo, tá? Fortalecimento dos pés, vamos subindo, ó. Fortalecimento dos pés, das pernas, das coxas, glúteos, abdômen. Abdômen para um bailarino é fundamental. E lá eu ensino vários exercícios como pranchas, exercícios de abdominal para você trabalhar em casa. Tá? Além de exercícios para os braços, como, por exemplo, a flexão, né? Então, lá vão constar esses exercícios com vídeos
E cada vídeo é acompanhado da minha explicação falando. Então você vai ver o vídeo, vai ver a correção, vai ver eu fazendo o exercício, pode copiar ao mesmo tempo, porque lá eu dou as correções e as correções estarão em vídeo, além da correção escrita que vai ter embaixo. Além, nossa, olha quanta coisa, gente. Além da sugestão. Então, para quem participou das minhas temporadas de Close Friends, vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Então, além disso, vamos supor, eu dou exercício, tá liberado uma parte. Vamos lá, já chego lá. Vamos supor o exercício prancha frontal. Então, eu falo assim, ó, o exercício funciona assim, a correção é essa, lá, 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 lá. Sugestão, se você é iniciante, faça tantas vezes de tantas repetições. Se você é avançado, você vai fazer tantas séries de tantas repetições. Ou seja, ainda tem uma sugestão para você adaptar a sua realidade, tá? Ju, tá liberado, não tá? Como que vai ser? Seguinte, ainda hoje eu vou liberar o link da plataforma no meu grupo do Telegram. Então, quem tá no grupo do Telegram vai ter acesso ao link ainda hoje, ou até 11h59 terá o link de acesso por lá. Porém, eu estou esperando uma liberação ao conteúdo da própria plataforma, do próprio site, que deve acontecer agora nas próximas horas também, no mais tardar amanhã de manhã. E amanhã, então presta atenção, amanhã, para quem se inscreveu lá no link que está na minha bio ou no baléssemlesão.com.br, vai receber esse mesmo link por e-mail, só que só amanhã, depois das 9 da manhã, certo? Então, E não deu certo? Tá, depois me chama no direct, Nai, e que eu te mando o link pro direct, tá? Então, quem estará no meu grupo do Telegram, se você não está, terminando essa live, você vai lá no link que tá na minha bio, tem o canal do Telegram. Acessa que a gente vai mandar o link ainda hoje. E, como foi algo muito... Tem o link na minha bio. Tem o link na minha bio. Mari, Bia, terminou a live, link na minha bio. Se não, me chama no direct que eu ajudo vocês, tá? Como essa questão da biblioteca foi realmente muito rápida, eu falei, a gente precisa lançar a biblioteca, a galera tá em casa, vamos lançar. Alguns exercícios serão liberados hoje, né? Hoje que eu digo junto com o link, porém a gente vai liberando isso aos poucos também, porque são, como eu falei, serão de 14 a 16 exercícios. Então a gente vai liberando os exercícios aos poucos, de 2 em 2, em 3 em 3. Certo? Para não jogar tudo de uma vez. Para vocês irem absorvendo esse conteúdo também. Certo? Temos mais 5 minutos. Então, ó, resumindo. Quem está no meu grupo do Telegram vai receber o link ainda hoje. Eu estou só esperando a liberação do próprio site para eles liberarem o acesso. Lembrando que é gratuito, tá, gente? É gratuito. Então, aproveite. Porque, outra coisa, bem lembrado, eu já esqueci. O acesso à biblioteca de forma gratuita ela vai acontecer de hoje até dia 21, que é um sábado. Tá? Acabei de olhar aqui no calendário, é um sábado. Tá bom? Então, o acesso, mais uma vez, o acesso gratuito à biblioteca será de hoje até o dia 21. Terminou dia 21, 11h59, eu não sei quando que eu vou abrir a biblioteca de novo, de forma gratuita. Então, tente entrar nesses próximos dias, tente entrar hoje, amanhã, porque eu não sei quando eu vou liberar. Porque eu preciso dar o suporte para as pessoas que estão lá. Eu preciso ajudar, porque vão surgir dúvidas, certo? E eu preciso dar o suporte. Então, eu também não posso ficar com isso liberado para toda a vida, para sempre, sendo que eu não posso dar o suporte para todas as pessoas que forem entrar, tá? Como os pedidos foram grandes, tem uma galera perguntando sobre isso... Sim. Quem entrou continua com acesso. Sim. Se você entrou até dia 21, 11h59, você vai ter o acesso liberado de forma vitalícia. Porém, eu preciso restringir para dar o suporte para quem está lá dentro. Certo? Então, mais uma vez, de forma gratuita, será do dia de hoje, dia 18, até o dia 21 de março, 11h59. Certo? Mandem perguntas sobre o balé antes da gente fechar. Tenho mais 3 minutos. 2. Deixa eu ver se eu falei tudo. Então, todos os links estão na minha bio. Terminando a live, vai lá. Tem o canal do Telegram, tem o baléssemlesão.com.br.
Aí, detalhe. Observa que no seu e-mail pode ser que caia na caixa de spam, caia no lixo eletrônico. Ju, não recebi. Dá uma olhada no seu spam, dá uma olhada no lixo eletrônico, porque pode acontecer desse e-mail acabar chegando lá e depois você adiciona nos contatos, né? Para isso não acontecer mais, ok? Falei tudo? Falei tudo? Deixa eu ver. Mandei perguntas. E tá muito legal. Eu acho que vocês vão gostar. E aí, olha só, quando fizerem os exercícios, me marquem. Me marquem no feed ou nos stories. Coloca lá, faça o vídeo, me marca. E eu até consigo corrigi-las, né? Através desses vídeos, dos stories. Vamos fazer esse combinado? Me marca no vídeo, eu vejo se tá tudo ok, te mando um feedback se está correto, o que você pode fazer para corrigir aquele movimento. Certo? Eu acho que é isso. Antes que Titio Mark bloqueie a gente do Instagram. Certo? Qualquer dúvida? Sim, avalie. Boa, Fá, bem lembrada. Vai ter o vídeo. Depois eu vou gravar um story sobre isso. Tem o vídeo. Embaixo, no canto direito, tem como você avaliar a aula e deixar comentários. Então, você também pode deixar a sua dúvida ali, que depois eu respondo, tá? Justamente por isso que eu preciso liberar só até sábado, porque imagina a quantidade de perguntas que podem surgir ali. Então, lembra de avaliar a aula, se você gostou, tem umas estrelinhas do canto inferior direito e tem um comentário. Comente sobre aquela aula, uma dúvida, se você gostou, se você já conhecia, enfim, aproveitem, tá bom? Me chamem no direct qualquer coisa, eu estou à disposição e vamos aproveitar esse momento para se fortalecer, para trabalhar. Não é férias, vamos trabalhar forte, tá bom? Um grande beijo para vocês e nos vemos em breve. Obrigado por ficar aqui comigo, por me acompanhar até agora. Beijo!